Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, uma ótima e excelente tarde a todos. Quero aproveitar essa oportunidade, estou aqui na minha casa e estava meditando num texto sagrado. Quero aproveitar e compartilhar com os amados irmãos. Texto esse que se encontra no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo de número 6, a partir do versículo 12, diz-nos assim a palavra de Deus: E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, os quais também os chamou de apóstolos, a Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Porém, o versículo que chama a minha atenção, o qual quero compartilhar com os irmãos, é o versículo de número 12, que diz ali que aconteceu naqueles dias que Jesus, ele chamou 12 homens para o seguir. 12 homens que ele escolhe com o intuito de passar a eles, transmitir a eles o evangelho do reino, para que esses viessem dar continuidade à obra depois que ele fosse assunto ao céu, após a morte e a sua ressurreição. E ele diz que naqueles dias ele subiu ao monte a orar, e ele passou para fazer essa escolha a noite inteira em oração a Deus. Quando nós olhamos esse texto, logo vem a pergunta: mas Jesus precisava orar? Jesus não é Deus? Jesus não fez tantos milagres e operou tantos sinais, ao ponto que a própria Bíblia diz que se fosse escrever acerca de todos os milagres que ele fez, não haveria livros possíveis para poder descrever, porque foram muitos os milagres. Mas nós entendemos que existe um mistério da encarnação que não existe teólogo que consiga com precisão explicar, porque é um mistério de Deus. E nós entendemos que Jesus, como Deus, ele tem pai e ele não tem mãe. E como homem, ele tem mãe e ele não tem pai. Então isso nos faz entender que Jesus, ele tinha consigo as duas naturezas, a divina e a humana. E isso é importante para a nossa vida, porque se Jesus viesse só como Deus, nós iríamos dizer: eu vou desistir, eu vou parar, porque eu não tenho condição de conseguir vencer, porque ele veio como Deus e eu sou homem. Se Jesus viesse apenas como homem, nós iríamos dizer: por que acreditar nele, se ele é um comedor de arroz e feijão igual eu? Mas ele veio como Deus e ele veio como homem. Como Deus, os céus sempre estavam abertos para ele, e com isso ele operava sinais, milagres, maravilhas. E por causa da íntima comunhão que o Senhor Jesus sempre teve com o Pai, sempre teve com os céus, a sua palavra, ela trazia esperança àqueles que ouviam. A sua palavra trazia renovo, sua palavra trazia libertação, sua palavra literalmente ela mudava os corações. E quando ele estendia a sua mão, ele fazia se cumprir aquilo que ele transmitia na sua palavra. Cegos enxergavam, mudos falavam, surdos ouviam, paralíticos caminhavam, e a todos era propagado
a palavra do reino dos céus. E os seus feitos, os seus sinais, a sua palavra, ela percorria de aldeia em aldeias, e muitas almas se convertiam ao Senhor nosso Deus. Porém, como homem, precisamos entender que ele não era diferente de nós. Ele tinha sede, ele tinha fome. Eu acredito num Jesus que sorria, um Jesus que foi criado com Maria, um Jesus que a mãe, quando ele ainda era criança e adolescente, brincava com ele, um Jesus que dormia, um Jesus que suava como nós suamos. Não havia diferença nisso. E nós entendemos que como homem, como ser humano, ele nos deixou o exemplo de que ele deveria vencer a tentação. Se não fosse assim, como nós vemos lá em Mateus capítulo 4, ele não seria conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele precisou vencer a tentação, ou seja, não cedendo à tentação. Ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Ele deu-nos o exemplo de como homens que somos, se tivermos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, mesmo como homem, nós temos condição de vencer. Porque é isso que nos traz a esperança de continuar avante. É entender que como homem, ele veio e ele venceu todas as coisas. E ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vida do Senhor Jesus, caminhando na face da terra, sempre foi uma vida que os sinais, as maravilhas o seguiam, mas após grandes milagres que ele operava em meio à multidão, a Bíblia nos fala que ele saía em secreto e ele ia para os montes para buscar a face de Deus. Porque como Deus, os céus, como eu disse, estavam abertos para ele, mas como homem, ele precisava buscar a presença de Deus em oração. Então, fica aqui o exemplo singular do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos ter uma vida de oração, que se quisermos vencer, devemos ter uma vida de comunhão com Deus. Talvez você vai ver este vídeo, seja no Facebook, seja no nosso canal no YouTube. E eu sei que em tudo Deus ele tem um propósito. E talvez se você, ao ver este vídeo, você estiver enfrentando uma situação da qual você não está tendo forças para orar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você não puder orar, mas que você possa receber essa oração no seu coração. E eu tenho certeza que Deus visitará a sua vida, Deus visitará a sua casa. Deus te dará forças para enfrentar o dia mal, mas sempre com aquela esperança de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer pela Tua palavra, agradecer, Senhor, por esta santa revelação, agradecer pelo sacrifício e pelos exemplos que foram deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, e por todas as maravilhas que Ele operou e que Ele continua operando nos dias atuais. Ó Senhor, Tu conhece o coração desta pessoa que está aí do outro lado, com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, e clamando e entregando
o seu problema, a sua petição em tuas mãos. Talvez sem forças, ó Deus, talvez cansado, cansada das adversidades presentes, mas eu creio que o Senhor é um Deus que muda a história, o Senhor é um Deus que visita os corações. Tua palavra no Salmo 145, verso 19, diz que o Senhor cumpre o desejo dos que o temem e o Senhor ouve o seu clamor e o salva. Portanto, o Senhor ouve o nosso clamor. Vá de encontro, ó Deus, a este coração aflito do Senhor. Que seja nesta tarde, ou à noite, ou pela manhã, pois o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Que as barreiras venham cair por terra, que os laços venham ser desfeitos, que aquilo que estiver fora do lugar seja colocado no lugar, e que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada como a chuva serôdia e a chuva temporã, dando frutos no tempo certo, para que o teu nome seja glorificado. A tua palavra diz que o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate se abre. E nós estamos aqui, Senhor, batendo, Senhor, na porta e perseverando, pois inúmeros exemplos existem na tua palavra de pessoas que perseveraram e alcançaram a bênção e a vitória. Senhor, nós entregamos tudo neste dia em tuas mãos, crendo no teu agir, crendo na tua bênção, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Deus seja louvado por sua vida, receba a bênção, receba a vitória. Você que talvez vai ver esse vídeo no Facebook e você ainda não nos acompanha no YouTube, acompanhe no nosso canal, está lá Pastor Davi Bueno. Acompanhe, se inscreva, ative o sininho. Existem inúmeras mensagens que estamos postando ali com o único intuito promover edificação a todos aqueles que estiverem ali ouvindo e assistindo as nossas mensagens. Deus abençoe em Cristo Jesus. Ótimo dia.